Nelson trouxe alguns personagens presentes na obra de André Luiz, e eu também preparei aqui algo parecido, no sentido de buscar no livro Obreiros da Vida Eterna o caso de alguns personagens em que a gente visualiza o desencarne desses espíritos em situações diversas. A gente tem três personagens aí que eu gostaria de falar um pouco sobre eles, lembrar vocês que leram aí a obra. O Cavalcante, o Dimas e o Fábio. O Cavalcante, ele era católico, se eu não me engano, e exatamente pela falta de conhecimento sobre a imortalidade da alma, né, na percepção católica, é inferno, purgatório ou o céu. Então, tinha uma percepção bem limitada sobre a vida espiritual, sobre a continuidade da vida. E isso o perturbava bastante, até porque ele tinha preocupações em relação à sua ex-esposa, né, a questão de culpa, que também o afligiam. Desencarna uma situação difícil, do ponto de vista espiritual, sonolento, fora da realidade, é encaminhado para a casa transitória de Fabiano, onde tem o atendimento. Então, o Cavalcante, pela falta de compreensão mais ampla da vida espiritual, da imortalidade da alma, da continuidade da vida, ele desencarna em situação difícil, inclusive temendo a morte exatamente por isso. Temos o caso do Dimas. O Dimas era trabalhador espírita, dedicado, bom pai, mas o problema do Dimas é que ele é uma questão do apego, não a bens materiais, mas à família. Ele era muito apegado à família. Inclusive, né, a espiritualidade usa um estratagema, né, de afastar a melhora para a morte. Vocês já viram falar desse termo? A espiritualidade dá um magnetismo no Dimas para ele recuperar as forças. Aí a família que estava em vigília, 2, 3 dias, cansada já, ele melhorou, graças a Deus, ouviu as nossas preces. Aí vai para casa, vai todo mundo dormir, aí a espiritualidade trabalha para o desencarne. Aconteceu esse caso aqui com o Dimas. E ele, quando desperta lá no mundo espiritual, ainda muito saudoso da família, tem dificuldades, muitas dificuldades, por causa do apego. E o terceiro e último caso, para fechar aqui, é o caso do Fábio, que eu faço questão de falar para vocês. Esse já se apresenta numa condição bem melhor do que os outros dois, numa condição muito boa. Embora a doença o tenha maltratado muito, ele praticamente se despede da família num culto evangélico, onde tem a oportunidade de estar reunido com a família, se despedir deles, né, com palavras de fraternidade, de amorosidade para com seus queridos, ouvindo a oração de encerramento do seu filhinho querido. Que maravilha, né? E aí, então, depois dessa cena, os irmãos se recolhem para dormir, ele também vai para dormir e desencarna durante o sono. Ok? Então, situação do... E quando desperta lá no mundo espiritual, já bem animado, uma situação bem diferente dos outros dois, né? Interessante que o André Luiz traz, aglutinou esses relatos exatamente para a gente refletir, para que a gente tenha como parâmetro esses diferentes casos, que é um retrato da forma como a humanidade desencarna. É um retrato, né? Então, há aqueles que desencarnam bem, porque fizeram bem, porque entendem a imortalidade da alma, porque não tem um apego excessivo à matéria, esses vão despertar numa situação melhor. Agora, tem aqueles que têm o apego e aí sentem dificuldades. Mas veja, Dimas teve essa dificuldade, mas foi socorrido pela espiritualidade. Não houve falta de amparo para o trabalhador. E a mesma coisa aconteceu com Cavalcante. Embora ele ignorasse as questões essenciais do espírito, ele também era uma pessoa boa e teve o amparo da espiritualidade.
mas com muito mais dificuldade de se recuperar e de lidar com essa transição que ocorrerá em nossas vidas, uma hora ou outra, queiramos ou não, né? A morte chegará uma hora. Por conta do falecimento do próprio funcionamento do corpo, chega um ponto, a validade, tem validade, gente. Se não tivesse validade, Deus é tão sábio, se a gente vivesse para sempre, a gente não ia largar o corpo, a matéria, é querer viver para a matéria, dando mais importância para a matéria do que para o espírito. Então, faz ele temporário, material, para ele se desgastar e a gente ser forçado a voltar para o mundo espiritual e perceber que a nossa verdadeira vida é a do mundo espiritual.